Tenho estudado bastante, tá tudo aqui borbulhando de vontade de compartilhar com vocês. Então, é por isso que eu tô de volta. E já note aí que toda terça-feira às 20 horas nós nos encontraremos aqui novamente. Antes da gente iniciar o assunto propriamente dito, minha sugestão é que você pegue um caderno, uma caneta, porque tem bastante coisa para anotar hoje. Tem tema de casa a hora que nós terminarmos, porque eu acredito de verdade que o conhecimento, o entendimento, se ele fica só na nossa mente e a gente não pratica, não há mudança. E eu tô aqui para essa série de encontros, série de lives, para falar sobre os caminhos para a vida extraordinária. Porque eu verdadeiramente acredito que cada um de nós está aqui nesse planeta, vivendo essa vida para viver cada vez melhor, cada vez mais reconectado com quem nós somos de verdade, com a nossa essência que é divina, e que talvez a nossa única função nessa nossa jornada seja relembrar quem nós somos, relembrar o ser divino que nós somos. E para isso, na minha visão, é importante que nós tomemos cada vez mais consciência, ou que nós estejamos cada dia mais conscientes. Então é sobre isso que nós vamos falar. Boa noite, Fernando, Josi, sejam bem-vindos. Essa série de live vai trazer como tema caminhos para a vida extraordinária e essa nossa jornada de nos tornarmos mais conscientes. E para quê? Porque quanto mais consciente eu estiver, mais fácil vai ser a minha vida, mais em paz vai ser a minha vida, o meu dia a dia. E eu acredito verdadeiramente que todos nós desejamos isso para a nossa vida. Como diz uma amiga que acabou de entrar aqui, Andréia, bom dia, quando ela acorda de manhã, né, e posta as coisas dela, ela diz bom dia, ou seja, bem-vinda à vida maravilhosa, algo nesse sentido. A ideia é essa, que a gente de verdade viva essa vida cada dia de forma mais maravilhosa e mais extraordinária. Então vamos lá para o nosso assunto. Antes de nós iniciarmos, então, já que nós vamos falar sobre como é que a gente se torna cada dia mais consciente para fazer melhores escolhas, porque quanto mais consciente eu estou, melhores as escolhas que eu faço, independente de que área da vida nós estivermos falando. Quanto mais consciente eu estou, menos eu me aborreço, menos eu me chateio, menos eu me magoo, menos eu me dou e menos sofrimento eu trago para minha vida. Então, como nós vamos falar de um assunto que na minha visão é bastante importante, eu quero fazer um pedido para vocês que antes de nós entrarmos verdadeiramente no assunto, que a gente chame mais pessoas. Se você acha que existe alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, que merece que a vida dela seja cada dia mais maravilhosa e extraordinária, então manda esse aviãozinho aí para pelo menos 2, 3 pessoas que você conhece e que você ama, para que a gente fique juntos nessa noite, fazendo essa jornada, esse caminho para a vida extraordinária, trazendo mais consciência de quem nós somos e para que é que nós estamos aqui. Então vamos lá, eu também vou mandar para a gente poder iniciar o nosso assunto verdadeiramente. Vamos lá. Vamos convidar algumas pessoinhas a estarem aqui conosco. Muito bem. Já enviei os meus convites, então vamos lá. Nós começamos esse encontro falando que essa série de lives trarão ou tem a intenção de nos tornar cada dia mais conscientes de quem nós somos, de o que é que nós estamos fazendo aqui. Sabe aquela pergunta? Tem uma piadinha que diz que o mineiro usa a seguinte pergunta: Donco vim, pronco vou, não cotô. Então, seguindo essas perguntas, né? Qual que é a minha função aqui? E hoje, quanto mais eu estudo, quanto mais eu olho para dentro, mais eu tenho a certeza de que o único caminho para essa vida incrível que nós merecemos ter é cuidando de quem nós somos, é entendendo quem nós somos, é cuidando das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é olhando para dentro. Porque toda mudança, toda paz, toda a vida leve e maravilhosa que nós merecemos ter, ela vem de dentro para fora. E quanto mais consciente nós nos tornamos disso, quanto mais nós entendemos isso,
mais a nossa vida vai ficando leve. Porque de verdade, as coisas que nos acontecem no nosso dia a dia vão nos tirando menos do centro. Porque quando nós estamos conscientes, nós entendemos que as coisas que nos acontecem são sempre para o nosso bem. Mesmo que não pareçam. Porque são sempre aprendizados a nosso respeito. E hoje nós vamos entender por que é que, na minha visão, e tudo que eu tenho estudado, não existe acaso nessa vida. Nada acontece por acaso no nosso caminho. E tudo é, de alguma forma, um aprendizado a respeito de nós mesmos. Eu trouxe uma frase que eu ouvi esses dias, que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim, ó: as cenas que acontecem com você não são para te ferir, são para te curar. Uau! Eu confesso que nessa minha jornada de autoconhecimento, de compreender por que é que as coisas acontecem como acontecem, como é que eu crio a minha realidade, como é que eu crio as cenas que eu vivencio, demorou para eu entender, porque era muito mais fácil, não sei para vocês, mas para mim sempre foi muito mais fácil imaginar ou apontar o dedo pro outro, dizer que a minha vida tava ruim por conta da atitude do outro, porque eu tava muito chateada, a minha vida não era extraordinária como eu mereço que ela seja, por culpa de alguém, ou por culpa ou por responsabilidade dos meus pais, ou por responsabilidade... Assim, é tão mais fácil a gente colocar fora, achar um culpado fora, porque tira um pouco do peso dos nossos ombros e da responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida. Mas pensa aqui comigo. Se eu fico sempre colocando a responsabilidade das coisas da minha vida, das minhas escolhas, do que me acontece no outro, em que momento que eu tomo conta da minha vida de verdade? Em que momento que eu estou no leme da minha vida, tomando as minhas próprias decisões, fazendo as minhas escolhas, nem sempre tão certas como nós gostaríamos, e nós vamos entender hoje, nesse nosso encontro, que muitas vezes é porque enquanto nós não estamos conscientes das nossas escolhas, conscientes das nossas crenças, dos nossos pontos de vista, do nosso condicionamento, muitas vezes nós faremos escolhas também de forma inconsciente. Então, por isso que talvez para você isso soe estranho, assim como soou para mim quando eu entendi que a mudança que eu quero ver fora está dentro de mim, que aquilo que eu vejo acontecendo fora é só um reflexo de quem eu tenho sido, ou tenho escolhido, ou é um reflexo das minhas escolhas. Talvez isso soe estranho, porque quem em sã consciência vai escolher, por exemplo, entrar em relacionamentos desarmoniosos? Quem em sã consciência vai escolher ficar se sabotando e não ter dinheiro suficiente para nada? Quem em sã consciência vai escolher, sei lá, se alimentar de forma incorreta e não ter saúde, entende? A questão é que quase nunca é consciente nesse sentido, enquanto nós não tomarmos consciência de que nós criamos essa realidade. Enquanto nós não fizermos escolhas de modo consciente, é o nosso inconsciente que vai estar escolhendo por nós. E é por isso que quando a gente fala quem em sã consciência faria algo para se prejudicar, ninguém. Mas é porque nossas escolhas, enquanto nós não olharmos para dentro, não entendermos quem nós somos de verdade, a nossa essência que é divina, nós faremos muitas escolhas de forma inconsciente. E aí os resultados que nós teremos ou que nós temos no nosso dia a dia nem sempre são aqueles que nós gostaríamos ou aquele que nós acreditamos que nós merecemos, porque nós estamos ainda ligados no piloto automático e fazendo tudo de forma inconsciente. Então é por isso que cada vez mais eu tenho a certeza de que a melhor ou a única, talvez, forma de transformar a nossa vida e de viver em paz, sabe aquela, como diz a Bíblia, a paz que excede todo o entendimento? É essa paz que vem de dentro para fora, que não depende da situação externa, porque é uma escolha consciente. Mas vamos lá, então, falando dessa frase, porque que eu trouxe para vocês. Então, as cenas que acontecem com você não são para te ferir, são para te curar. Porque nós vamos entender o seguinte: o que acontece na nossa vida, no nosso dia a dia,
é sempre um reflexo daquilo que nós acreditamos, das informações que nós trazemos na nossa mente, em nós, a respeito da vida, a respeito de quem nós somos, a respeito do que é certo, do que é errado, a respeito do que eu mereço ou do que eu não mereço. E é importante que a gente compreenda que boa parte do que nós somos hoje, da forma como nós pensamos hoje, nós aprendemos a respeito. Boa parte do que nós somos hoje, do que nós pensamos hoje, está baseado no nosso condicionamento, que é o nosso aprendizado ao longo desse nosso caminho, dessa nossa jornada. E muitas vezes esses aprendizados que a gente vai trazendo como verdades ao longo da nossa vida são verdades, por exemplo, que eram verdades para os nossos pais, para os nossos cuidadores, para o nosso chefe, independente, para as pessoas com que nós convivemos ou convivíamos ao longo da nossa jornada por mais tempo. Muitas das coisas que a gente pensa a nosso respeito, nós aprendemos com outras pessoas, porque alguém um dia disse, especialmente lá na nossa infância, que a gente não era boa o suficiente nisso ou naquilo, porque alguém na escola falou que você não era inteligente o suficiente e não tinha capacidade de aprender essa ou aquela matéria. E como muitas vezes essas frases que podem ser de incentivo, de elogio ou de crítica e que nos abalam de alguma forma, elas vêm de pessoas que a gente confia, que nós convivemos com mais frequência, muitas vezes que são autoridades para nós, a gente não duvida daquilo que aquela pessoa falou. E nós tomamos como verdade a nosso respeito. E muitas vezes nós nos colocamos depois como adultos em posições menores do que nós merecemos. Nós nos diminuímos para caber na expectativa do outro, para caber naquilo que os outros esperam de nós, não porque a gente precisa disso, mas porque a gente aprendeu que precisava agradar o outro dessa forma, entende? Então, a ideia hoje desse nosso encontro é trazer mais consciência para nós nesse sentido, para que a gente de verdade comece a parar e se perguntar, será mesmo? Quando esse monte de pensamento fica vindo na nossa cabeça, que a gente aprenda a estar consciente deles para nós questionarmos. Será que isso que eu penso a meu respeito, que eu penso a respeito da vida, que eu penso a respeito da saúde, que eu penso a respeito de relacionamentos, será que isso realmente é o que eu acredito, é a minha verdade, é a sabedoria do meu ser, da minha essência, ou é algo que eu aprendi? E se é algo que eu aprendi, eu posso questionar, eu posso duvidar, eu posso modificar esse ponto de vista ou essa informação, agora baseado no que é verdade para mim e não mais no que é verdade para o outro. E é por isso que a frase diz que as cenas que acontecem com você não são para te ferir, são para te curar. Porque quando nós entendemos que tudo o que acontece na nossa vida, todas as cenas, todas as situações, todas as pessoas que entram nessa nossa jornada de vida, elas estão apenas mostrando para nós qual é o conteúdo da nossa mente, nós vamos começar a estar mais atentos e conscientes a esse conteúdo. E quando eu estou mais atenta, mais atento e mais consciente do conteúdo dos meus pensamentos, da minha mente, eu consigo mudar esses pensamentos, ou consigo tirar o foco deles daquilo que eu não quero mais para mim, para focar naquilo que eu quero. E quando nós entendemos que nada acontece por acaso, tudo é uma validação ou uma projeção do conteúdo que está na minha mente, com mais facilidade talvez, ou com mais vontade, nós buscamos até ajuda para mudar o conteúdo da nossa mente, para mudar essas nossas verdades e trazer informações que sejam positivas para nós, que nos levem para o caminho que a gente quer ir. E quando nós entendemos que nada acontece para nos ferir, e que é justamente para mostrar para nós o que nós precisamos cuidar em nós, nós vamos entender que nada que o outro fale para mim a meu respeito é para me ferir. É só para mostrar para mim que parte minha precisa ser cuidada, olhada com amor.
Porque todas as cenas que chegam até nós, elas validam os nossos pensamentos. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que eu cresci numa família que acreditava muito ou que repetia muito as frases de que ganhar dinheiro é muito difícil, por exemplo. Ou que todas as vezes que essa família se reunia para falar de dinheiro, era sempre para... ou acabava em discussão, ou acabava em briga, ou era sempre um assunto delicado, era sempre um assunto pesado, ou era sempre um assunto que, sei lá, a família comparava a sua situação com a situação de outro, do vizinho, de um parente que estava melhor. E aí a gente cresce acreditando que dinheiro é algo que traz conflito, que traz tristeza, que traz sofrimento. E conforme a gente vai crescendo com essa informação e sem questioná-la, porque não é o dinheiro que traz o problema, é a falta dele muitas vezes. As confusões, as brigas não acontecem porque eu tenho muito dinheiro normalmente, acontece porque eu tenho pouco e preciso para pagar as contas e às vezes não dá. Então quando a gente consegue observar isso e cresceu nesse ambiente que era essa informação que a gente tinha, provavelmente de forma inconsciente, eu vou ser um adulto que talvez não ganhe o dinheiro que eu acho que eu mereço ou que eu queira, que eu vou criar de alguma forma, de novo, inconsciente, situações e cenas para eu gastar o dinheiro quando eu resolvo guardar, por exemplo. Porque em alguma parte da minha mente existe essa informação de que dinheiro traz discórdia, é sofrimento. E a nossa mente, ela é tão sábia, ela quer tanto nos proteger, que se eu acredito que dinheiro de alguma forma vai trazer dor e sofrimento e discórdia, quando eu tiver... E muitas vezes nessa minha jornada eu estiver próximo de ter o dinheiro que eu quero, para fazer uma viagem, para comprar algo que eu quero, ela vai dar um jeito de criar cenas e situações para eu perder, porque ela prefere que eu seja feliz do que eu tenha dinheiro e traga discórdia, entende? Daí, de novo, a importância de nós estarmos cada vez mais conscientes. Porque se, por exemplo, hoje eu parar e olhar para a área financeira da minha vida e eu entender que nossa, é um perrengue atrás do outro. Eu tenho que pagar, descobrir um santo para descobrir o outro, sabe? Escolher qual conta eu vou pagar porque o dinheiro não dá. Quando eu estou consciente, eu entendo que as cenas que chegam até mim, ou seja, essa aparente falta de dinheiro também tá presente na minha vida, eu vou olhar para isso e vou pensar qual é a informação que eu tenho a respeito do dinheiro. E é por isso que as cenas que chegam até mim estão falando sobre mim, sobre as informações que eu trago na minha mente, sobre a qualidade dos meus pensamentos. Eu não sei se vocês já fizeram esse exercício e pararam para prestar atenção. Por alguns minutos do seu dia, quais são os pensamentos mais recorrentes? Porque nós estamos tão ligados muitas vezes no piloto automático, sabe? Fazendo todas as nossas atividades diárias, que muitas vezes a gente não se dá conta, não para prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos. E os pensamentos que eu tenho com mais frequência, que são mais recorrentes, provavelmente vão trazer situações para minha vida, para o meu dia a dia, que validem aquilo que eu estou pensando. E quando eu entendo também que a qualidade dos meus pensamentos, que os pensamentos que eu tenho com mais frequência vão trazer cenas e pessoas e situações para minha jornada, para o meu dia, para validarem aquilo que eu estou pensando, também eu vou tomar consciência de que eu preciso estar mais presente e percebendo que pensamentos são esses. Por exemplo, se eu acordo de manhã, faço a minha rotina matinal, seja lá qual for a sua rotina, de oração ou não, mas ao longo do meu dia, os pensamentos que mais são recorrentes é que, nossa, que esse dia vai ser difícil, porque eu vou encontrar com fulano de tal, e aquela pessoa é difícil de lidar. Provavelmente, quando você encontrar com aquela pessoa, realmente vai ser difícil de lidar com ela. Talvez ela nem seja tão difícil assim. Talvez ela nem seja uma pessoa tão chata assim, mas você acredita tanto nisso
que quando você estiver na presença dessa pessoa, é assim que ela vai se comportar. Por quê? Porque ela precisa validar o que você acredita a respeito dela. Para a gente entender, vou pegar esse mesmo exemplo, para que nós possamos entender o quanto é a nossa percepção, o que a gente pensa a respeito das coisas, é que fazem as coisas acontecerem. É pegar essa mesma pessoa, por exemplo, que com a gente, que nós temos uma convivência delicada e às vezes um pouco difícil, desarmoniosa com ela, e prestar atenção se com todo mundo é assim. Ou se tem uma única pessoa que se dá bem com ela, que gosta dela e que ela trata bem. E se nós chegarmos à conclusão de que existem outras relações com essa mesma pessoa e que não são iguais às que nós temos com ela, bingo! Isso mostra o que é que nós estamos acreditando a respeito da pessoa. Então, uma dica já prática para você. Se tem alguma relação com alguém que é delicada, que você quer melhorar, presta atenção em o que você pensa a respeito dessa pessoa, o que você fala a respeito dessa pessoa. Se você fala bem, ou você enxerga as qualidades dela, ou se você está só olhando, focando no que é negativo nela, a seu ver, no que você aparentemente não gosta nela. Porque quanto mais você estiver olhando, observando aquilo que você não quer, mais disso você vai ver. Isso serve para pessoas, para situações do nosso dia a dia. Se eu sou aquela pessoa que eu acredito verdadeiramente que o mundo é violento, que é perigoso, provavelmente no meu dia eu vou ver cenas que mostram, que comprovem que isso é real. E você pode estar falando e estar pensando, ai Carolina, mas o mundo tá difícil mesmo de viver, o mundo é muito perigoso. E eu digo, oi? Perigoso na visão de quem, entende? No meu mundo não é perigoso. Porque, de novo, eu estou nesse treino de estar consciente dos meus pensamentos. E eu não quero essas cenas para o meu dia a dia. Eu não quero cenas de perigo, de violência no meu dia a dia. Então eu tenho mudado a informação que está na minha mente, eu tenho mudado os meus pensamentos para que eu não traga para o meu dia a dia cenas que validem isso. Então, se nós, de novo, estivermos conscientes de que partindo de nós, tudo que parte de nós retorna para nós, ou seja, tudo que eu penso com frequência, tudo que eu sinto com frequência, as emoções que eu escolho alimentar, são elas que vão estar trazendo mais cenas e mais pessoas para validarem aquilo. Eu vou dar um exemplo da minha história. Hoje, eu olhando para essa minha jornada de olhar para dentro, de aprendizado sobre quem eu sou, de me tornar mais consciente das minhas escolhas, eu percebo quanto tempo eu fiquei num lugar de vítima, sabe? Vítima, porque eu tinha uma relação, na minha percepção, a minha relação com meu pai era distante demais e eu, como filha, na minha visão embaçada, acreditava que ele não me amava o suficiente. Então, como o meu pensamento era, eu não sou amada o suficiente. Pega a linha de raciocínio aí para você entender. A sensação interna que eu tinha era de desconforto em relação a ele, porque eu me sentia pouco amada, rejeitada, abandonada, porque eu nunca tinha ouvido que ele amava, sabe? Coisas de filho que esperam demais do outro. Ou seja, na minha percepção, eu não era amado o suficiente. Como esse era o meu pensamento, essa era a sensação que eu guardava em mim, muitas pessoas entraram na minha vida durante essa jornada, enquanto essa emoção, esse sentimento era inconsciente, eu não tinha tomado consciência disso, muitas pessoas entraram na minha vida para me tratar de forma desrespeitosa, na minha percepção sempre, mas para me magoar, para me trair. Por quê? Porque para validar o sentimento de rejeição que eu tinha, entende? E quando nós entendemos que as pessoas agem sempre para validar aquilo que a gente sente, a forma como nós percebemos as coisas e o mundo, é uma virada de chave gigante, porque aí a gente começa a mudar a forma como a gente escolhe enxergar o mundo. É a chance que a vida dá para nós de presente, para nós mudarmos internamente as nossas emoções, os nossos sentimentos, a forma como nós nos vemos, a forma como nós escolhemos
no sentir. Porque quanto mais em paz, quanto mais amor eu sentir, quanto mais consciência eu tiver, menos essas cenas desagradáveis vão chegar até mim. Porque eu não vou mais perceber essas cenas acontecendo, porque a qualidade do meu pensamento muda, a qualidade dos meus sentimentos muda, a qualidade das minhas emoções muda. E aí eu passo a trazer para minha cena, para o meu dia a dia, para o meu caminho, para a vida extraordinária que eu mereço ter, as melhores situações, as melhores relações, as melhores cenas. E quando nós entendemos que é sempre de dentro para fora, no começo pode assustar. A minha assustou. Porque eu era, de novo, eu tinha que sair daquele papel de vítima, de coitadinha, de ai, pouco amada, para me colocar na posição de protagonista da minha vida, de eu faço daqui por diante as escolhas. E quando eu entendi e curei toda essa sensação de rejeição que existia em mim, a minha relação com meu pai se transformou completamente. E eu entendi que nunca foi falta de amor, foi a forma como eu percebia essa relação. É porque talvez ele não agisse da forma como eu gostaria como filha, mas ele agia da forma que ele sabia agir. Tomar consciência disso, gente, muda tudo. Muda completamente o jogo da vida. Porque eu paro de ficar apontando o dedo para as situações e para as cenas que me acontecem, dizendo que o culpado tá sempre lá fora. Eu sou sempre legal e boazinha. Eu achava isso. E eu trago consciência para mim e começo a fazer melhores escolhas a partir da minha consciência e não mais desse conteúdo, dessas informações que eram inconscientes até esse momento. Tá aí a importância de cada dia mais nós nos tornarmos conscientes para que cada dia mais esse nosso caminho para essa vida extraordinária esteja mais perto de cada um de nós. Deixa eu ver o que a Cidinha diz aqui. Cidinha linda. Nossa, eu estava pensando em você agora. Entrei e você está aqui ao vivo. Ah, que linda! Seja muito, muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Gratidão por você escolher estar aqui. Nós estamos falando um pouco sobre esses nossos caminhos para a nossa vida extraordinária. E falando de como é que nós podemos nos tornar cada dia mais conscientes de quem nós somos, de qual a nossa função aqui, que é elevar essa nossa consciência sempre mais. Porque quanto mais consciente nós estivermos dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mais fácil, mais extraordinária, mais em paz será a nossa vida. Então, só pra ficar fácil de entender, vamos ver se dá pra... Eu vou tentar rabiscar um negócio aqui pra vocês, tá bom? Deixa eu ver o que a Vanessa diz aqui. Acho incrível toda vez que você usa esse exemplo. Nos serve muito de lição. Ah, Vanessa, linda, muito obrigada, viu? Eu gosto muito de dar o exemplo da minha vida para mostrar que nós somos iguais mesmo. E que todos nós passamos por situações que são delicadas, que às vezes são desagradáveis, que nos chateiam, nos magoam. Mas quando nós entendemos que cada cena que nos acontece está só mostrando para nós qual é a sensação interna que nós precisamos cuidar, quais são os pensamentos que nós precisamos cuidar, mudar, estarmos conscientes, e que o quanto isso transforma, é por isso que eu gosto de dar, especialmente esse exemplo, porque eu penso que quem de nós não tem, por melhor que seja a nossa família, por mais maravilhosos que sejam nossos pais, nossos cuidadores, quem de nós não tem lá no fundo uma mágoazinha do que a mãe disse um dia, ou do que ela não disse e a gente gostaria, ou do que um pai fez ou ele não fez como a gente gostaria, né? E quando nós tomamos essa consciência, não tem como a vida não ser incrivelmente extraordinária. Não tem como tudo não se transformar. Não tem como as nossas relações não serem muito melhores. Então vamos lá. Só pra gente entender um pouquinho mais sobre o que nós estamos falando, do porquê de estar cada dia mais consciente dos nossos pensamentos, dos sentimentos que a gente guarda. Porque uma regrinha, vamos dizer assim, pra gente fazer uma analogia de como as coisas acontecem no nosso dia a dia, e quem participa nos treinamentos, das palestras, né, dos workshops online ou presenciais, entende um pouco mais a fundo tudo isso, mas com tudo que a gente vai falar aqui hoje, já dá pra gente ter bastante consciência e dá pra mudar muita coisa na nossa vida só entendendo esse passo a passo de como as coisas acontecem. Então vamos lá, vamos ver se dá pra ficar fácil de enxergar. Qual que é o ciclo da manifestação ou
de trazer para nossa realidade as coisas que acontecem, como é que a gente cria as coisas que acontecem no nosso dia a dia. É sempre assim, a partir do nosso pensamento que vai desencadear. Opa, isso aqui era para ser uma seta. Um sentimento ou uma emoção que leva a uma ação que leva a um resultado. Nossa, que feio isso, gente do céu. Peraí, deixa eu fazer de novo. Horrível. Que péssimo. Ao vivo e a cores. Vou fazer assim e tentar mostrando pra vocês pra ficar mais fácil. Peraí, ó. Um pensamento que desencadeia um sentimento ou uma emoção que traz uma ação e traz um resultado. Aqui, agora ficou melhor. Então, vamos lá pra minha história. Qual que era o pensamento que eu tinha? Ai, meu pai não me ama. Qual que era o sentimento? Porque todo pensamento, ele desencadeia um sentimento ou uma emoção. Muitas vezes nós não percebemos isso, porque, de novo, nós estamos tão ligados no piloto automático, fazendo tudo da mesma forma e permitindo que o nosso inconsciente guie as nossas escolhas, que a gente nem percebe isso. Mas então, vamos lá. Eu tinha esse pensamento, eu não sou amado o suficiente. Qual que era o sentimento que vinha? Rejeição. Qual que era as ações que eu tomava todo dia? Eu me afastava ainda mais desse pai, porque de alguma forma eu achava que ele não amava o suficiente. Então, as ações que eu tomava era de não estar presente muitas vezes, de achar que ele que tem que vir me procurar, porque ele que é meu pai. E aí eu não fazia a minha parte. E qual era o resultado? Era mais distanciamento. Ou seja, o resultado, ele validava aquilo que eu penso, entende? Quer dizer, se realmente a gente não se vê muito, ele não liga, então ele não gosta de mim. E aí isso valida e reforça o pensamento que eu tinha de ser pouco amada, que reforça o sentimento de rejeição, que reforça a minha ação de não buscar e que reforça o distanciamento. Entende? Isso vira um círculo vicioso, que quando a gente não está consciente e atento, isso vai se repetindo e se repete em outros relacionamentos, em outras cenas, para que a gente tenha como resultado a sensação de que a gente não é amado o suficiente. E aí, além dessa história com o pai, que não era curada, que não tinha sido cuidada, porque eu não sabia como é que esse ciclo acontecia, trouxe outras pessoas a partir desse mesmo pensamento de ninguém me ama, ninguém me quer. Essa sensação de rejeição, entende? Outras pessoas foram entrando para esse ciclo se repetir. Só que quando a gente toma consciência de quais são esses pensamentos que a gente tem, que a gente alimenta, mesmo que de forma inconsciente, porque nós não estamos atentos e conscientes no nosso dia a dia, quando eu paro para observar que pensamentos são esses, aí eu tenho a chance de mudar. Porque quando eu mudo esse pensamento, eu quebro esse ciclo. E eu mudo esse ciclo e trago melhores resultados. Aí eu trago a vida extraordinária que eu mereço ter a partir dos pensamentos que eu resolvo mudar. Porque dentro de pensamentos a gente pode englobar todas as nossas crenças, todas as nossas memórias, todos os nossos pontos de vista. E como nós falamos anteriormente, essas crenças, esses pontos de vista, essas lembranças, essas memórias estão no nosso passado. São coisas que aconteceram durante a nossa jornada, coisas que nós vivenciamos, experienciamos, que nós vimos, que nós sentimos e que nós aprendemos. Da mesma forma que eu aprendi e trouxe para o meu cenário, para o meu dia a dia, essa sensação de eu não sou amado o suficiente, eu posso trazer outras incríveis sensações e pensamentos agora a partir da consciência, porque agora eu posso escolher enxergar esse pai como o ser maravilhoso que ele é, que sempre fez o melhor que podia e que o problema não é o que ele fazia ou não fazia, era a forma como eu enxergava o que ele fazia ou não fazia. Entende, gente? Faz sentido? Dá pra perceber a diferença? Porque é sempre a nossa percepção, a forma como a gente percebe as coisas é que criam as cenas ou que trazem as pessoas para nossa vida, para o nosso dia a dia. E quando a gente se torna consciente disso e cuida desse sentimento, quer dizer, como é que eu quebrei esse ciclo, né? Entendendo quais eram esses pensamentos que eu tinha de forma recorrente, que é ninguém me ama, vida, céus, ninguém me ama, ninguém me quer. E aí mudando a sensação que isso me trazia. E quando nós mudamos essa sensação interna, o externo também muda.
As cenas e as pessoas que chegam até nós mudam, são muito melhores, porque agora a gente escolhe como a gente quer pensar, escolhe o que a gente quer sentir, mas para isso precisa ter esse olhar para dentro. E às vezes me perguntam como é que você fez, você conseguiu tudo isso sozinha? Não, gente, e tudo bem precisar de ajuda nessa jornada. Eu precisei, porque sim, o primeiro passo, o entender como funciona, aconteceu sozinho porque eu fui buscar respostas para minha vida, porque teve um momento da minha vida que eu pensei, cara, a vida tem que ser mais que isso. Não pode ser só esse tipo de relacionamento, não pode ser só essa sensação de vazio, essa sensação de não ser amada. Não, tem que ter mais. E aí, quando essas perguntas vieram para mim de tem que existir algo mais, não é possível, se eu sou imagem e semelhança de Deus, por que minha vida tá tão chata desse jeito? Por que essas coisas acontecem? Por que eu me sinto tão pequena muitas vezes? E aí eu fui buscar respostas para isso. E dos cursos que eu fiz, né, de todos os treinamentos que hoje eu dou por conta disso, porque eu percebo a mudança que isso fez na minha vida, eles ajudaram eu desembaçar um pouco essa lente com as quais eu percebia o mundo. Mas quando eu entendi que eu precisava cuidar das minhas emoções, das minhas sensações internas, sim, eu busquei ajuda. E se hoje, além de treinadora, além dos cursos que eu dou, né, dos treinamentos online, presenciais, eu ainda sou terapeuta, né, tem algumas ferramentas com as quais eu trabalho, foi porque eu fui buscar essas ferramentas para me cuidar, para curar essas sensações internas, para curar essa minha mente, para remover, de alguma forma, remover é a forma de falar, tá bom, gente? Que a gente não remove nada, mas a gente dá novo significado para as coisas, a gente muda os nossos pontos de vista, e aí nós vamos nos tornando mais conscientes. Então, todas essas ferramentas entraram na minha vida para eu me conhecer, para eu entender quem era a Ana Carolina e compreender que eu não era aquele ser que se via tão pequenininho, tão pouco amado, tão mediano, tão com a vida cheia de dificuldades, que eu podia e merecia como filha de Deus, como extensão dessa fonte, ter a vida incrível que eu vim para ter e que você também veio para ter. Então, se em alguma área, alguma parte da sua vida não está como você gostaria, comece a fazer esse exercício de olhar para dentro e pensar como é que você se sente com mais frequência. E busque ajuda se precisar, busque as terapias, as ferramentas que são incríveis e que servem para trazer mais consciência para nós. Essa consciência de quem nós somos de verdade, de o que nós estamos fazendo aqui e de a consciência que muda essas informações que a gente vai trazendo como verdade para nós, que nós aprendemos. De novo, nós voltamos lá no início do nosso encontro de hoje, que é o quanto nós tomamos decisões. Nossa, tem um cabelo aqui, gente, perdão, que tá coçando meu nariz. É o quanto nós tomamos decisões ainda baseadas nessas informações, nos pontos de vista que nem são nossos, que nós compramos como verdade do outro. E quanto mais a gente percebe isso e muda a forma como a gente escolhe enxergar as situações e as cenas que nos acontecem, mais incrível a nossa vida vai se tornando e não tem como ser diferente. Mas é sempre de dentro para fora. A mudança não vai acontecer, sabe? Algumas vezes eu já entrei nesse lugar de achar que... por exemplo, eu gosto de pegar essa história do meu pai porque fica fácil de entender. Por quantas vezes na minha vida eu fiquei nesse lugar de não, mas eu só vou ligar pra ele o dia que ele ligar. Eu só vou falar pra ele que eu amo ele o dia que ele falar. Eu só vou... Sabe? Ficava empurrando a responsabilidade da mudança que eu queria na minha vida, das coisas que eu queria que acontecessem comigo. Eu ficava pondo nas mãos dele. Para! As coisas não mudam se a gente não mudar. E a partir do dia que eu entendi isso e que eu fiz a minha parte, essa relação se transformou. Então, meu convite para você é: para de esperar que o outro faça por você o que só você pode fazer. Começando por olhar para suas sensações,
para suas emoções, para os pensamentos que você tem com mais frequência, para que a gente quebre esse ciclo, né, do pensamento que traz um resultado que é desagradável, que não é o resultado que eu quero, seja ele em que área da vida for. Eu começo a entender que eu não consigo mudar as cenas que chegam até mim, os resultados que eu tenho na minha vida, se eu não mudar as crenças, as memórias, as informações, os pontos de vista, os pensamentos, os condicionamentos, os aprendizados que eu tive a respeito de mim e a respeito da vida. Que a mudança que eu quero, que é o resultado que eu quero, ele parte das informações que eu trago. E que quanto mais eu for entendendo isso, for curando as feridinhas que eu guardo. Às vezes, curar essas feridas dói, porque muitas vezes curar significa tirar a casquinha que fez ali, né? E que guardou o machucado lá embaixo. Mas depois que a gente tira essa casca e olha para essa ferida com um olhar de amor, entendendo que é só a minha percepção a respeito de algo, que na verdade a ferida nem existe, porque ela é só uma lembrança de algo que já foi. E aí a gente percebe o quanto a gente perde tempo se chateando, se magoando. Porque, de novo, nós entendemos hoje que ninguém tem a capacidade de nos magoar. Nós que escolhemos ficar magoados ou não. Aí você pode estar pensando, mas você não sabe o que fulano falou pra mim. Você não sabe o que não sei quem fez pra mim, pra você falar que ninguém magoa a gente. Não, gente, ninguém tem esse poder. Nós é que damos esse poder pro outro quando a gente tira de nós a responsabilidade pela forma como nós nos sentimos. Porque o outro, uma pessoa pode chegar pra mim, pode me xingar, falar um monte de bobagem, falar que eu sou isso, sou aquilo. É só a opinião dela e o ponto de vista dela. Agora, o que eu faço com aquilo que ela falou é que é o problema, pra mim. Entende, gente? Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí se faz sentido. A pessoa pode falar o que ela quiser a meu respeito. Agora, o quanto isso vai doer em mim, o quanto eu vou tomar como verdade e vou me chatear, é responsabilidade minha, não é do outro. O outro só falou alguma coisa. Agora, eu é que escolho se eu quero me chatear com o que ele falou, com o que ele fez ou não. A escolha é sempre nossa. A escolha é sempre nossa de, a partir da nossa, de estar cada dia mais consciente, escolher ficar chateado com algo ou não. Vamos ver o que a Vivi diz. Sim, claro, faz sentido pra mim. Ah, que linda, é sobre isso, Vi. Beijo, viu? Saudade de você. É sempre a nossa escolha. De novo, eu vou pegar o gancho na mesma história com meu pai. Eu podia, hoje, né? Agora, essa pessoa que está mais consciente, nem sempre foi assim, como vocês já entenderam. Mas só pra gente fazer essa analogia. Naquele período em que eu achava, eu como filha, na minha percepção, achava que ele não me tratava como eu gostaria, não amava o suficiente, será que ele realmente não amava? Ou será que eu escolhia perceber dessa forma? Entende, gente? É sobre isso. É sempre uma escolha nossa. De como nós escolhemos perceber as situações e as cenas. E se nós entendemos que todas as cenas são lições para nós, a gente para de sofrer. E a gente começa a olhar para nós, que parte minha tá ressoando com aquilo. Que parte minha precisa ser cuidada com amor para que essas cenas parem de se repetir. É sobre isso. É sobre olhar para nós com amor. Olhar para nós com os olhos do divino que há em nós. Porque eu, você, todos nós temos essa centelha, somos parte desse todo. E quando a gente se lembra de verdade disso, nossa, gente, até me emociona. Quando eu me lembro de verdade que no fundo eu sou parte desse todo, desse Deus, eu sou imagem e semelhança, eu penso, se eu acreditar de verdade nisso, será que eu vou ficar chateado com alguma coisa? Um ser que é divino, será que ele se chateia e se magoa? Será que ele fica todo mimizento? Ai, meu Deus, eu queria ser amada? Ou ele sabe que ela é amada?
Será que alguém que é de verdade imagem e semelhança da fonte faz drama por tudo? Se coloca nesse lugar de vítima como eu me colocava? E é claro que a gente, de alguma forma, vai falando das coisas menos positivas aqui para trazer esse olhar de amor para nós e de compreensão de que a gente cria, sim, a nossa realidade nesse sentido. A partir do que a gente sente, do que a gente pensa, do conteúdo da nossa mente. Mas é óbvio que assim como a gente cria e recria situações que são negativas, quando nós entendemos esse poder que nós temos, a gente toma nas mãos a chance de tornar a nossa vida extraordinária. Porque da mesma forma que eu crio cenas e trago pessoas para o meu dia a dia, para o meu convívio, que algumas vezes me tratam de forma não tão positiva para validar como é que eu me sinto, eu também posso ter o contrário. E tá aí de novo a chave da virada para ter essa vida extraordinária que a gente merece ter. Isso não é maravilhoso, gente? Ter a certeza de que nós criamos todas as cenas é incrível, porque a gente tem agora nas mãos a chave para criar a vida incrível que a gente merece ter. Isso é maravilhoso. Isso é de verdade incrível. Bom, basicamente era isso que eu queria que a gente compreendesse um pouquinho hoje, tá bom? Boa noite, Cidinha, Larissa, Letícia, Regina, Kemi, querida, sejam muito bem-vindas. Nós estamos finalizando, tá bom? Depois, quem não pegou o bonde andando, assiste, que eu vou deixar salva essa live. Depois ela vai para o canal do YouTube. Mas só pra gente encerrar, então, vamos recapitular bem rapidinho o que nós falamos aqui hoje. Lembrando que esses nossos encontros a partir de hoje são para trazer mais consciência para nós, para que cada dia mais nós nos lembremos e possamos estar conectados com a nossa parte que é divina. E essa parte que é divina traz para nós paz, amor, alegria, porque é isso que nós somos de verdade. O que não permite ainda que a gente viva dessa forma são essas informações que a gente foi guardando, esses aprendizados ao longo do nosso caminho, que não dizem a verdade a nosso respeito, que não dizem a verdade sobre como a nossa vida pode ser. E que quando a gente compreende isso e pratica isso, a nossa vida se torna de verdade extraordinária. Então nós falamos hoje sobre isso, né? Sobre trazer essa consciência para o nosso dia a dia. Nós falamos que nada do que nos acontece é para o nosso mal, muito pelo contrário, é para a nossa cura, a cura dessa nossa mente, a cura desses nossos pensamentos recorrentes, é para trazer consciência dos pensamentos que a gente tem com mais frequência, dos sentimentos que nós guardamos em nós. Então, o meu convite também para nós hoje é que nós estejamos ao longo do nosso dia mais atentos aos nossos pensamentos, como se a gente pudesse olhar de fora, sabe? E tá enxergando o que a gente está pensando. É treino, é simples, talvez não muito, porque nós não estamos habituados a fazer isso. Mas é um convite que a gente esteja mais atento e que nós percebamos, estejamos mais atentos no nosso dia a dia, as cenas que se repetem com frequência. Tanto as positivas quanto as não tão positivas, porque elas, de novo, não só falando para nós qual é o conteúdo da nossa mente, qual é, de novo, aquele nosso ciclo, qual é o conteúdo dos nossos pensamentos, as nossas crenças, que memórias nós estamos guardando e escolhendo alimentar, e que estão trazendo cenas que são resultados na nossa vida. Porque quando a gente está atento, eu só consigo mudar aquilo que eu estou atento. Se eu não percebo, se eu não paro um momento no meu dia, se eu não entro nesse estado de estar presente no meu dia, dificilmente eu vou entender o que é que eu preciso cuidar em mim. Que parte minha precisa ser olhada com mais amor. Eu só consigo se eu estiver de verdade atenta. Vamos ver o que a Andréia diz aqui. Quanta reflexão importante para deixar a nossa vida mais leve. Gratidão. Ah, lindeza, gratidão, viu? O trabalho que tu tem feito é maravilhoso. Gente, sigam a Andréia Rosa de Lima aqui, ó. Porque ela faz um trabalho muito lindo também com alimentação saudável, que é maravilhosa. Então, gente, basicamente é isso. E o que eu queria é deixar um tema de casa. Lembra que eu pedi no começo que a gente pegasse papel e caneta para quem fizesse sentido?
E o tema de casa até o nosso próximo encontro, terça que vem, para que nós estejamos nesse caminho dessa vida extraordinária e mais consciente, é exatamente o que nós falamos anteriormente. Observe que cenas se repetem com mais frequência. Que tipo de pessoas entram normalmente na sua vida e como elas te fazem se sentir. Lembrando que não são elas que fazem. É a gente que se escolhe como vai se sentir. A grande questão é que ainda muitas vezes esse escolher é inconsciente. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Trazer mais consciência para nós, para que nossas escolhas sejam mais conscientes e para que assim nós tenhamos resultados mais positivos, relações mais positivas em todas as áreas da nossa vida. Então, lição de casa para essa semana. Observar que cenas são essas ou que tipo de emoção, se é mais raiva, mais alegria, mais tristeza, mais sofrimento, mais dor, mais euforia. Qual é o tipo de emoção que está mais presente no seu dia a dia? Para que a partir dessa observação nós possamos entender o que nós precisamos cuidar. Que parte nossa, ou que parte dessa lente, como nós estamos escolhendo enxergar o mundo, está embaçada ainda. Nós precisamos limpar ou precisamos curar. E lembrando que tá tudo bem precisar de ajuda. E de alguma forma, do que eu puder contribuir, eu tô aqui por vocês e para vocês também, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, me manda uma mensaginha. Se de repente fazer alguma das terapias também fizer sentido para você, tô aqui para ser contribuição, assim como elas foram contribuição e ainda são para minha vida, podem ser para a vida de outras pessoas também, tá? Então, lição de casa, observar, sem julgar, tá bom? Se você, de repente, porque eu já entrei nesse lugar, quando eu entendi que eu precisava observar, eu já entrei nesse lugar de, nossa, Carolina, mas tá se sentindo assim de novo? Não é você que já sabe como isso funciona, entende? Então, não é pra gente julgar o que acontece, não é pra gente julgar as emoções que surgirem, os pensamentos que a gente tem, mas é pra nós nos colocarmos nesse lugar de observadores. Porque é só observando que nós podemos nos tornar conscientes. E só quando nós estamos conscientes é que nós conseguimos mudar as coisas. Tá bom, gente? Então, beijo grande do meu coração pro coração de vocês. Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum recado. Que eu marquei aqui, ó, pra não esquecer de falar nada pra vocês. Um pedido que eu queria fazer. Dentro do sentido que fizer pra vocês, é claro. Ó, Cléo, sua linda, maravilhosa. Você